Hoje eu resolvi falar de uma forma diferente sobre preço de venda para te mostrar o tanto que é importante fazer esse cálculo para que você tenha o melhor resultado possível aí da sua empresa. Então vamos começar a nossa ilustração. Vamos supor que você tem um produto, uma mercadoria ou uma prestação de serviço onde você tem um determinado gasto para você entregar isso para o seu cliente. Não importa se produto, se mercadoria ou se serviço. Se for produto, você tem os gastos do processo produtivo para incluir nesse valor. Se é mercadoria, são os valores que você gasta para ter a mercadoria no seu estabelecimento para ser vendida. E se for serviço, você tem os valores que você gasta para a execução daquele serviço para o seu cliente. Só que você precisa vender esse produto. E para vender esse produto, algumas vezes acontece do empresário fazer o cálculo olhando apenas para a concorrência. Quanto que o concorrente está praticando ao vender aquele tipo de produto, mercadoria ou serviço. Mas eu vou te mostrar hoje a importância de você fazer o cálculo e depois fazer a pesquisa junto à concorrência para verificar se o seu valor está dentro do valor da concorrência ou não, e se você está competitivo ou não. Então, para calcular o preço, é importante que o empresário faça um cálculo de um markup. Mas, Mônica, o que é markup? Markup é uma marcação em cima do seu custo de aquisição para você encontrar a precificação ideal, olhando para os gastos da sua empresa, para que você possa trabalhar esse preço aí no mercado. E aí, quando você faz uma marcação no seu preço, o que acontece? Você aumenta o valor do seu custo de aquisição para que você venda por um valor maior, é claro, porque aqui a gente está falando de uma empresa com finalidade lucrativa. Então, quando você faz isso, você aumenta. Esse valor que você aumenta, ele tem que ser suficiente para pagar todas as suas despesas variáveis, as despesas variáveis da sua empresa. E essas despesas variáveis, elas vão variar de acordo com a empresa. E ela tem ainda que gerar uma coisa que a gente chama de margem de contribuição. Então, dependendo da forma como você faz essa precificação, essa margem de contribuição ela vai ser maior ou menor. Então, quanto maior forem os seus gastos variáveis, menor vai ser sua precificação. Quanto menor forem os seus gastos variáveis, maior vai ser sua margem de contribuição. Então, aí, vamos supor que nesse momento aqui você conseguiu encontrar o preço de venda ideal para o seu produto. Você pesquisou o mercado aceitou você trabalhar com essa precificação e aí você vai trabalhar a precificação. Para que serve essa precificação? Para que você possa pagar os gastos fixos da sua empresa. Toda empresa tem gastos fixos e eles variam também de empresa para empresa. E como é que a empresa paga os gastos fixos dela? Através da margem de contribuição que é calculada em cima dos vários produtos. E aí o que acontece? O que acontece na prática? Cada produto que é vendido na empresa, ele gera uma margem de contribuição. E aí a empresa vai somando as margens de contribuição de cada produto e compondo o valor que ela consegue juntar para que ela possa pagar toda a despesa fixa dela do período. Quando é que a empresa tem lucro? Só a partir do momento que ela paga toda a despesa fixa dela e ela vende uma quantidade de produtos acima da necessidade que ela tem para pagar os gastos fixos. Antes disso, ela não tem lucro. Então, calcular a precificação colocando lucro no preço não faz muito sentido. Por quê? Porque eu não tenho lucro na unidade vendida. Eu só tenho lucro depois de um volume. E perceba que tem produtos que têm uma margem de contribuição menor, como tem produtos que têm uma margem de contribuição maior. Se a empresa consegue vender mais desse produto, ela tem um esforço menor para pagar esse gasto fixo. Se ela consegue vender mais desse produto, ela tem um esforço maior para pagar o mesmo gasto fixo. Então, o mais importante na empresa é identificar a margem de contribuição que ela gera dentro do preço que ela pratica, para poder identificar qual o esforço que ela precisa ter para pagar os gastos fixos. Então, esse é um dos motivos pelo qual é super importante você calcular o preço do seu produto para poder identificar qual é o tamanho da margem de contribuição que ele está gerando, para que você possa saber se o seu esforço tem que ser maior ou menor para pagar o mesmo gasto fixo.